Você que está com sua Bíblia aberta, abra ela no livro de Mateus, capítulo 26, versos 31. Mateus, capítulo 26, versos 31. Não perca a identidade. Esse é o tema dessa mensagem de hoje. Mateus, capítulo 26, versos 31. Nesse feriado de Páscoa, nesse final de semana que o mundo cristão comemora a Páscoa, o nascimento, a morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos celebrar, estamos celebrando ao Senhor, não só esse final de semana, mas todos, celebrando a ressurreição do nosso Salvador. O tema da mensagem é não perca a identidade. Mateus 26, 31, diz assim: Então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoe vidas, ó Deus, que neste momento e pós esse momento ouvirão essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos guardar em tempos tão difíceis. Mas, Senhor, nós temos a esperança em Ti, meu Pai. Que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado. Eu te agradeço por cada lar que nos ouve neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não perca a identidade. Como podemos passar por um tempo tão difícil e não perdermos a nossa fé? Como nós podemos passar por isso, por tudo que está acontecendo agora e não deixarmos de adorar o Senhor, não deixarmos de louvar o Senhor? Como podemos continuar com as nossas vidas de uma forma normal, mediante a tantas coisas que ouvimos atualmente? Como podemos fazer isso? Jesus, ele olha para Pedro aqui, e nós começamos lendo aqui em Mateus 26, 31, e ele diz: Pedro, você vai me negar. Em meio às circunstâncias, você vai deixar de ser quem você é, externamente visto por muitos como Pedro, o eufórico, aquele que sabe tudo, que sabe fazer muitas coisas. Mas Jesus dá um alerta para Pedro, fala assim: Pedro, chegará um tempo que você vai me negar. Haverá um tempo que as circunstâncias do mundo, da vida, serão maiores do que a tua fé em mim. Haverá um tempo que haverá esse momento. E Jesus enfatiza: antes que o galo cante, tu me negarás. 3 vezes tu me negarás. Ah, Pedro, como era a relação de Jesus com Pedro. Como é quem tem um Pedro? Eu tenho um Pedro lá em casa, eu tenho um Moisés. Moisés é meu Pedro. E quando a gente está comendo peixe ali, semana passada, ele comendo rápido o peixe, e o Moisés tem uma frase que ele me chama a atenção. Eu acho ele muito parecido com Pedro. Eu falo: Moisés, dessa forma. Eu sei, pai, eu sei. Moisés, faz desse. Não, eu sei, pai, eu já sei. Ele comendo peixe, e no momento que ele estava comendo peixe ali, ele engasgou com um espinho. E ele gritou tanto, que eu falei assim: meu filho, para o hospital nós não vamos. Você vai ter que comer farinha. Como farinha que isso aí vai descer. E ali é o meu Pedro. E Pedro, quando Jesus fala assim: olha, Pedro, tu vai me negar. Você vai me negar. Senhor, eu não vou te negar. Pedro, você vai... Não, Senhor, eu não sei. Pedro, ele precisava de uma experiência. Ele ainda não tinha essa experiência de estar longe do Mestre. Experimentar por si só
algumas experiências. É isso que eu quero passar para você hoje, essa noite. Que você, mediante a todas as circunstâncias, situações da sua vida, essa em que vivemos e as que você vai viver, que você não perca a identidade. Que você continue um servo de Deus, um homem abençoado, uma mulher virtuosa. Que você não permita que a circunstância da vida torne a sua vida mais amarga, mais desolada, uma vida infeliz, uma vida desprovida da graça de Deus. Não perca a identidade. Não perca aquilo que Deus te deu. Não perca a vontade de viver, a alegria de viver. Alegria naquilo que Deus proporcionar na sua vida. Não faça isso. Se fôssemos julgados pelas vezes que falhamos, não poderíamos estar jamais diante de Deus, porque falhamos, erramos. Amados, deixamos de fazer muitas coisas que são da vontade de Deus. Olha para quem está ao teu lado, seja a tua esposa, seja o teu filho, seja o teu marido. Fale para essa pessoa assim: olha, você tem muitas falhas. E você vai virar para essa pessoa e vai dizer assim: ó, você tem muitas falhas, muitas. Falhamos e ao mesmo tempo pensamos que seremos julgados por Deus. Na verdade, nos aproximamos mais do Senhor quando reconhecemos as nossas falhas. Quando entendemos que somos falhos mesmo e precisamos dele, do Senhor. Se fôssemos julgados por isso, a cruz foi necessária não pelas nossas vitórias, mas por todas as vezes que falhamos ou erramos. Falhamos ou não conseguimos. Foi necessária a cruz do Calvário. Nesse final de semana, quantos cristãos não celebram, não participam? Quantas igrejas católicas, evangélicas hoje, passou inúmeras igrejas católicas vazias, igrejas evangélicas vazias, mas teatros de uma dimensão grande sobre a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, que foram impedidos de serem realizados. Mas quantos no mundo hoje celebram a ressurreição de Cristo? Quantos? E quantos conseguem realmente refletir sobre esse real fato, o que Pedro teve presenciou, onde Pedro esteve presente, onde João esteve presente, o que realmente foi aquele momento, para nós, para mim, para você. Jesus, ele observava Pedro de uma forma interna e percebe que no ápice da crise, ele o negaria. Jesus olha para Pedro internamente, enquanto todos viam aquele Pedro voraz, aquele Pedro ativo, aquele Pedro para frente, intrépido, mas Jesus olhava no coração dele e sabia: ele não vai conseguir, ele vai me negar, ele vai falhar, ele vai errar. Amados, o mais interessante dessa mensagem é entender assim que por mais que Pedro falhou, errou, negou a Cristo, Jesus chama ele ainda para uma grande obra, se encontra com ele após a ressurreição, após os 3 dias mortos, ressuscita. Falei domingo passado do caminho dos 2 seguidores, onde Jesus falava com eles. Após isso se encontra com os discípulos, mas retorna para eles. Eu tenho tantas falhas, mas eu não consigo entender, conforme Romanos 8,30, que haverá uma condenação para mim e para você sobre as nossas falhas, porque se fosse por isso, ninguém se salvaria. Você que está me ouvindo agora, você não é perfeito. Pedro também não era, mas era um motivo de Deus condená-lo por aquele ato de ter negado ele. Não foi isso que aconteceu. A cruz foi um símbolo que nenhum de nós podemos algo por nós mesmos. Nós somos falhos. Aquela ali foi a grande mensagem de Cristo. O grande símbolo foi a cruz, para nos dizer assim: olha, por vocês não conseguiriam. Vocês são falhos demais. Por Pedro, ele não conseguiria, mas a cruz foi o símbolo da redenção.
A cruz foi o símbolo da salvação para nós. Veio para nos dizer assim, olha, por mais que vocês sejam falhos, por mais que vocês, como Pedro, possam me negar, eu morri na cruz para salvar vocês. A cruz é o grande símbolo. Cristo na cruz do Calvário, entregando sua vida, é o grande símbolo do amor dele por nós. Oh, que Deus esteja te abençoando essa noite. Que você possa ter essa concepção, que não é pelos seus dons, pelas suas virtudes, por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, por aquilo que você acha. É pela misericórdia de Deus que você ainda está em pé. É pela misericórdia de Cristo. É pela cruz do Calvário. Ainda falando do meu filho, do Moisés, assistia eu na sexta-feira a paixão de Cristo, e bem naquela hora, amados, que Cristo estava sendo açoitado, aquela cena, oh meu pai, meu filho chega, 5 anos, e ele fala assim, pai, por que ele não reage? Eu ensinei ele que Jesus, ele é mais forte do que o Hulk. Jesus é mais forte do que o Thor. Jesus é mais forte do que o Homem de Ferro. Ele aprendeu isso. Foi de uma forma para contextualizar ele do que era capaz o meu Cristo, o meu Salvador. E quando ele chega naquele momento, naquela cena, ele pergunta, mas por que que ele não reage? Ele é Jesus, por que que ele permite que as pessoas batam nele? Por que que ele permite isso? Eu simplesmente falei, por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Ele tem que passar por isso. Ele precisa passar por isso. Morrer na cruz era necessário. Era necessário. Como muitos cristãos, Pedro, ele achou que era o super crente. Em meio às circunstâncias, ele se perdeu. Se perdeu, ele não estava mais conectado com Cristo. Ele se perdeu em circunstâncias, ele se perdeu no medo, ele se perdeu em tudo aquilo que estava acontecendo. Ele se achou apavorado a ponto de negar a Cristo. E o que muitos estão passando hoje, outrora, pessoas que antes estavam firmes na fé, firmes na palavra de Deus, amados, hoje têm sua fé abalada. Hoje estão longe da presença de Deus. Porque antes falavam em línguas, porque antes viam algumas coisas, porque antes viam na igreja, porque antes se achavam os super crentes no Senhor. E quando se deparam com uma dificuldade, com uma crise mundial, com tudo isso que está acontecendo, tem a sua fé abalada. Pastor, por que isso acontece? Porque nós não somos tudo aquilo que pensamos que somos. Nós somos menos. Você que está me assistindo agora, você não é tudo aquilo que você pensa que é. Você não é tudo aquilo que você pensa que é. Você é menos. E muitos perderam a sua fé nisso. Muitos que achavam que estavam bem, porque estava tudo bem. Porque a conta estava tudo certo, porque a empresa estava tudo certo. Porque muitos hoje estão com o casamento abalado, porque estão passando mais tempo com as esposas dentro de casa. Estão entediados porque estão passando mais tempo com os filhos dentro de casa. E acharam que isso era normal. E acharam mas quando eles se deparam com a realidade de um casamento, com a realidade de uma família, com a realidade de uma igreja, que você não tem um pastor presente, que você não tem irmãos presentes, que você não tem o físico que você pode pegar, você abala a sua fé. Você precisa de fé. Você precisa mais de fé do que nunca. Você achava que antes era, mas não era. É necessário mais. Uma máxima na palavra de Deus é quando vamos saber o tudo que temos quando perdermos o tudo. Jó só descobriu tudo o que ele tinha quando ele perdeu tudo. Se você tem amigos hoje, se você tem... Amado, você não sabe o que você tem. Você só saberá o que você tem quando você deixar de ter muitas coisas que te cercam.
Aí você vai saber a realidade. Jó descobriu essa realidade. Ele, cercado de empregados, cercado de pessoas, de amigos, de família, descobriu que não tinha nada. Ele descobriu que não possuía nada, que ele ia precisar reconstruir a vida dele. Ele ia precisar reconstruir uma máxima. A pergunta é: por que negamos a nossa fé? Por que nós negamos a nossa fé? Por que deixamos, enfraquecemos? Porque a frase que nós mais ouvimos nas igrejas é: estou desanimado, eu estou desapontado, eu estou desviado, eu estou longe, eu estou distante. Porque a frase que nós pastores mais ouvimos, e porque os pastores hoje estão cada vez mais se credenciando para áreas de autoajuda. Porque pastores hoje estão se preparando, estão estudando cada vez mais para áreas de autoajuda emocional, psicológica, financeira. Pastores querendo ser coach, pastores querendo ser empresários dentro da igreja, porque as pessoas não conseguem entender o que é uma fé firme no Senhor Jesus. Ser crente não é ser rico, não é ser bem sucedido. Ser crente é ser salvo e morar no céu. O que nós vamos usufruir de uma fé inteligente é outra história. O que nós vamos usufruir de uma fé inabalável é outra história. Mas a conexão de um crente, o destino de um crente é o céu. O que passa disso são benefícios de uma fé cristã. E talvez seja tão difícil para muitos entenderem isso. Tão difícil. Porque nós perdemos a nossa fé, porque fomos treinados para acreditar na vitória. Nós perdemos a nossa fé, porque nós fomos treinados e ensinados que ter fé é estar em vitória. Mas quando a derrota bate na nossa porta, nós perdemos a fé. Porque nós acreditávamos que só tem fé quem é vitorioso. E hoje, muita gente está entendendo o que é isso. Você na sua casa pode dar um amém bem alto? Muita gente está entendendo que a vida não é só vitória. Não é só vitória. Segundo, porque fomos treinados para acreditar na vitória. Segundo, porque temos uma fé flutuante, onde acreditamos no que podemos ver. Hoje eu vou passar o recado para os outros membros, para os nossos membros, que não estão assistindo os cultos online. Por quê, pastor? Porque é culto. Porque eu não estou aqui passando meu tempo, eu estou aqui entendendo que eu estou cultuando ao Senhor e pregando para você. Porque uma fé firme no Senhor é aquela que eu não preciso pegar, mas aquela que eu entendo, eu acredito, eu creio. Não é uma fé de Tomé, é uma fé de Elias, é uma fé de Abraão. Mesmo sem tocar, mesmo sem ver, eu creio. É uma fé de Hebreus 1:11, ora, a fé é o firme ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Por que perder a fé? Por que perdemos a fé? Porque temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Ei, Jesus, perdemos a fé porque não entendemos qual é a vontade de Deus, ou não aceitamos, nos desapontamos com Deus. Você sabe a quantidade de pessoas que estão afastadas do Senhor, porque estão desapontadas com a própria vida, porque queriam uma vida diferente, não conseguem entender a vontade. Quando perdemos essa conexão, a tendência é negá-lo na primeira oportunidade. Nós lemos aqui em Mateus 26:31, no mesmo capítulo, nós vemos no versículo 31, Jesus dizendo assim: Pedro, tu me negarás, tu vai me negar. Mais para frente, do mesmo capítulo, no capítulo 26, nós vemos o que realmente acontece com Pedro.
mediante as circunstâncias, mediante a situação, mediante a tudo o que aconteceu, ele nega a Cristo. Ele negou. A criada diz para ele: tu também estava com Jesus o Galileu. Pedro já estava conectado com as circunstâncias, já estava com medo, já estava passando dificuldade, já estava temeroso, já estava se desconectando de Jesus e conectado às circunstâncias. Eu quero dizer para você, eu não sei e não vou dar aqui um de falso profeta, dizer quando que essa crise vai acabar. Eu não sei quando que nós vamos voltar a ter cultos. E que o meu desejo é que volte quando estiver tudo sob controle. Sem nenhum risco para ninguém. Por mais que nós moramos em Campo Verde, no Mato Grosso, eu sei que isso não chegou até aqui e nem quero que chegue. Mas que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Que nós não venhamos perder a nossa identidade cristã, caráter, posicionamento. Que Deus esteja nos abençoando. Que essa crise venha passar, e ela vai passar, e você permaneça firme, o mesmo cristão. Aliás, que você volte melhor, que você volte renovado, que você volte uma pessoa que ama aquilo que você tinha perdido. Que você comece a dar valor nas pequenas coisas que antes você nem imaginava. Aplauda o Senhor aí onde você está, em nome de Jesus. Pedro negou o homem que mais acreditou em sua vida, em seu chamado. Pedro negou um amigo, desesperado, desfocado, desconectado. Ele começa a tomar decisões erradas, baseado em circunstâncias, baseado em tudo que estava acontecendo. Em tempos de crise, aqueles que não possuem uma identidade estão procurando uma. Em tempos como esse, quem não tem identidade está procurando uma, está ouvindo revelações, está ouvindo palavra, está ouvindo jornal, está ouvindo aquilo que está passando na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália. Pessoa não tem uma fé no Senhor, não confia no Senhor. Eu falei aqui, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados, choveu de palavras, choveu de orientações, choveu de profetas, choveu de profetada, choveu de tudo que você pensar. Quem não tem identidade, ele fica flutuante, procurando a palavra. Ali tem uma palavra, ali tem outra. Não, fulano diz que vai acabar, fulano diz que mata desse jeito, fulano diz que outro mata. Quem tem identidade está em casa orando. Os que podem trabalham. Os que podem sair de casa estão saindo de casa. Os que não podem estão quietos. Tem um membro da igreja que é do grupo de risco, falou: pastor, meus filhos já falaram para mim, não é para mim sair de casa. Vou obedecer, pastor. Vou obedecer, não vou sair de casa. Já é aposentada, já não vou sair. Não vou. Que Deus esteja abençoando. Que você permaneça com a tua identidade. Não fica igual muitos, não. Essa crise vai passar. Tem muita gente que vai passar vergonha. Tem muita gente que não vai ser mais nem chamado para pregar em lugar nenhum, de tanta vergonha que está passando. Calma o teu coração. Não deixa a circunstância tomar a tua bênção, te distanciar do Senhor. Não permita isso. Em tempos de crise, não perca a sua identidade. Pela segunda vez, outra criada o vê e diz: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Uma criada fala para ele. Uma segunda criada fala novamente para ele: esse também estava. Eu reconheço você, você é Pedro. Quando Jesus diz ali em Mateus capítulo 16: e tu és Pedro, sobre essa pedra, que Jesus estava falando dele, edificarei a minha igreja. Estava dizendo: você é Pedro, você é um servo de Deus, você é um homem que vai ser um ganhador de almas. Estava dizendo para ele, assim como diz para mim: olha, não perca
tua fé por nada. Não perca a tua fé por nada. Se tiver que perder dinheiro, perca dinheiro, mas não perca a tua identidade, não perca a tua fé, não perca a tua vida. Não faz isso. Quero dizer para você que é empresário, amado, se você tem fé e crê, Deus vai reerguer, por mais que aconteça qualquer situação. Não se contamine, não perca a tua identidade. Deus vai te levantar novamente, Deus vai te abençoar. Tudo que você perder, Deus vai te reconstituir. Trabalhe, se esforce, busque estratégia para isso. Não perca a identidade. Capítulo 16, Deus fala: Pedro, tu és Pedro. Tu és Pedro. Pedro se envolve demais nas circunstâncias. Pedro se envolve demais em tudo aquilo que estava acontecendo, nas informações. Não faça isso. Deus tem muito mais. Neste momento, Pedro se tornou uma ovelha sem pastor, como muitos em momentos de crise. Eu já estou encerrando a minha mensagem. Como muitos que nós aconselhamos, oramos, e tem muita gente que fala assim: pastor, ora por mim, pastor. Tudo bem. Aí ele diz assim: pastor, você é meu pastor. Eu falo: olha, e às vezes a gente nem conhece a pessoa. Mas eu vou na igreja, quantas pessoas eu atendi, amados, que eu perguntava para essa pessoa assim: mas quem é o seu pastor? E a pessoa falava assim: no momento eu não tenho pastor. No momento eu estou sem pastor. Como essas pessoas se sentem, como elas passam por situações assim? Mesmo online, você sabe que você tem uma igreja, você sabe. Você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem uma congregação contigo, você tem irmãos. Mas Pedro, naquele momento, ele era uma ovelha sem pastor, uma ovelha dispersa, uma ovelha mais envolvida nas situações. Não permita isso na sua vida. Pedro se esqueceu de todos os milagres, de todos os ensinamentos. Pedro esqueceu tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Tudo o que ele experimentou de bom, ele esqueceu. Tudo. Pedro se esqueceu de tudo. Pedro novamente deixou de olhar para Cristo como em alto mar. Quando ele estava ali em direção a Cristo, e ele andava e caminhava sobre as águas do mar, bravo, e por algum instante ele deixou de olhar para Jesus. Ele olha para a tempestade, ele olha para o mar, e ele cai no mar, e ele se dispersa naquele mar. Não olhe para a tempestade. Ei, amado, fica firme no Senhor. Fica firme no Senhor. Deus tem mais para nós. A televisão hoje tem mostrado, amados, covas e covas abertas. Uma filmagem ali de cima mostrava tantas covas e tantas covas, e tantas situações, e tantas coisas têm passado por questões políticas, em tudo, para apavorar tanta gente. Você pertence ao Senhor. Você não vai perder a tua identidade. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Por último, Pedro, novamente, pela terceira vez, Pedro nega a Cristo. As pessoas ao redor dele falam: a tua fala te denuncia. E aí o galo cantou. A Bíblia diz. Na terceira vez, o galo canta e ele percebe que havia negado a Cristo. Cristo próximo da sua crucificação, Pedro em meio às circunstâncias, desconectado com o propósito, desconectado com o seu mestre, distante da palavra, porque é isso que acontece quando nós distanciamos do mestre, distanciamos de Cristo. Nós nos perdemos, nós nos abalamos, nós perdemos a nossa fé, nós nos desconectamos. Foi nesse momento. O que nos faz infelizes são nossas conexões. O que nos faz infelizes
são aquilo que nós temos nos envolvido, nos conectado em momentos de crise. Se conecte no Senhor. Mais uma vez, você que pode, enfia tua cara no trabalho, enfia tua cara no estudo, estude, trabalhe. O que nos torna felizes é aquilo em que nos conectamos, são as pessoas que nos conectamos, é o trabalho que nos conectamos, é o propósito que nos conectamos, é tudo aquilo que estamos envolvidos. Jesus te fez feliz. Vira para quem está ao teu lado, fala para essa pessoa assim: você foi feito feliz. Feliz. Eu olho para o meu Davi, 50 dias, e ele já sorri. Dormindo, ele fica sorrindo. Aí eu penso assim: meu Deus do céu, você está rindo do quê? 50 dias. O que um ser humanozinho de 50 dias, ele pode sorrir do quê? Eu fico pensando. Mas aí eu, preparando essa mensagem, eu fiquei pensando assim: mas ele não tem nada que se conectou que o deixe infeliz. Ele é feliz porque Deus o fez assim. Nós fomos criados assim. Deixamos de ser felizes na nossa trajetória, nos nossos traumas. Mas eu quero dizer algo para você. Naquela cruz do Calvário foi entregue todos os teus traumas, todos os teus medos, tudo aquilo que te pesa na vida ficou cravado naquela cruz do Calvário. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo para a honra e glória do Senhor. Seja feliz. Se conecte a Jesus. Ele já ressuscitou. Aleluias. Se conecte com o propósito. Não é tempo de fazer coisas banais. Foque no teu trabalho, na obra de Deus na tua vida, na tua família. Deixa as coisas banais de lado. Deixa as coisas pífames de lado. Deus tem muito mais para você, em nome de Jesus. Não é hora de estar sozinho. Vem para o meio. Vem para o meio. Deus tem muito mais na sua vida, meu amado. Deus tem muito mais. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele vive. Ele ressuscitou por mim e por você. Aleluias. E glória seja dada ao Senhor.